Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa última aula de Programação 4. Essa é uma aula que mistura dois objetivos. O primeiro é apresentar um último conceito aqui que a gente não viu ainda, e o outro é apresentar instruções para o trabalho. Então, na verdade, as duas coisas estão misturadas. Eu vou apresentar esse conceito à medida que eu vou também apresentando o projeto que vocês vão entregar para finalizar esse módulo, né? E o curso como um todo. Então, esse último conceito que eu queria apresentar é sobre JSON, J-S-O-N. Então, JSON é um acrônimo para JavaScript Object Notation, né? JavaScript Object Notation. Se vocês se lembram bem, quando a gente viu sobre orientação a objetos em JavaScript, a gente via lá que existia uma forma de você declarar objetos em JavaScript bem simples. E aqui a gente tem, por exemplo, um, algo parecido com que a forma como se declarava um objeto em JavaScript. Você colocava ali o nome do atributo e o valor dele se você quisesse, e a partir disso você poderia acessar os atributos desse objeto. O fato é que depois, a partir disto, foi criada uma forma de se serializar esses objetos. O que é serialização de objetos? É a possibilidade de você pegar aquilo que está em memória e transformar num arquivo para ser armazenado. E uma vez armazenado esse arquivo, ele pode ser deserializado, ou seja, ele pode ser lido enquanto arquivo e convertido de volta para um objeto. É parecido um pouco também com o que se tinha com o XML, né? Lá em XML você também tinha uns formatos de arquivo, onde você, parecido com HTML, né? XML parece muito com HTML, onde você tinha lá as tags. A diferença é que você poderia formar as tags do jeito que você quisesse, e aí aquela estrutura poderia ser convertida num objeto, dependendo da linguagem também que oferecesse alguma biblioteca para ela. Então, JSON, apesar de ter sido feito a partir do JavaScript, fez tanto sucesso pela sua flexibilidade que ele passou a ser utilizado também em outras linguagens. Java, C++, oferecem suporte para JSON de maneira a permitir que os seus objetos possam ser escritos em formato JSON e os seus programas possam ler esse formato e converter ele de volta em objetos. Então, o que a gente teria aqui, por exemplo? Aqui até essa vírgula é como se fosse um objeto só. Então, que objeto é esse? Bom, se você observa bem, aqui é a descrição de um Pokémon, né? Então você tem o número dele lá na Pokéagenda, né? O nome dele, o tipo dele e as estatísticas aqui dele de ataque, defesa, etc. Esse arquivo aqui, pokédex.json, é um arquivo facilmente encontrado aí na internet. Você tem desde ele assim inteiro, quanto também tem APIs que fornecem acesso a ele, às vezes até com mais informações aqui, com nomes em inglês, em japonês e outros dados aqui além disso. Mas esse arquivo aqui ele está mais simplificado, ele está com o nome, com o tipo, com a ID e com algumas estatísticas. Então, a partir do JavaScript, você pode importar esse objeto, mas é como eu tinha dito, outras linguagens já oferecem acesso a isso. Aqui, essa estrutura de arquivos que está aqui do lado é uma estrutura de arquivos montada a partir do Flask. O Flask é aquele framework que a gente está utilizando aí nas últimas aulas para poder implementar alguma programação back-end, né? Então, o app.py aqui é a minha aplicação. Então, se você se lembra bem, ela define rotas, né? Essas rotas elas são respostas a requisições HTTP, ou seja, aqui, por exemplo, essa rota está dizendo que quem pedir pela raiz do meu site vai ter isso aqui como resposta. Daqui a pouco a gente vê isso aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui por enquanto é que dentro dessa minha aplicação eu tenho uma função aqui que foi criada chamada getJSON, justamente para carregar aquele arquivo JSON aqui para essa variável aqui, Pokémons. Então, aqui foi definido uma forma de achar o diretório, né, o caminho para o diretório. Né, essas duas primeiras linhas aqui definem o caminho para o diretório onde está armazenado o pokédex.json, lá na pasta static, né, como você pode ver aqui também. Aqui nessa linha foi feito o carregamento do arquivo em si, JSON, para a variável data. E aí ele está retornando aqui data para a variável Pokémons aqui. Isso aqui
nesse instante está recebendo exatamente todos os objetos JSON aqui. Então, quando foi feito um getJSON, ele consegue, por exemplo, ele transforma isso aqui numa espécie de lista, né? Não é necessariamente uma lista, mas enfim, uma estrutura de dados onde cada posição dessa estrutura de dados vai conter, então, um objeto desse. Então, na prática, você vai ter na primeira posição o Bulbasauro, na segunda posição o Ivysaur e por aí vai. Então, aqui no nossa rota que está devolvendo o que vai ter lá para a raiz, o que eu tenho além disso? Eu tenho um formulário, também foi tema de aula passada, né? Eu tenho esse formulário aqui que é criado na forma de uma classe, e essa classe está sendo definida aqui. Veja, aqui eu defino o formulário, eu crio um objeto do tipo Pokéform, né, formulário do Pokémon. Esse formulário aqui está definido em três campos, né, o campo nome, o campo tipo e o botão de enviar. Então, a ideia, pelo que vocês podem ver aqui já desde agora, né, é que você tem um campo onde você vai digitar o nome do Pokémon ou um campo onde você vai selecionar o tipo do Pokémon. E a ideia é que ele mostre na tela os Pokémons correspondentes àquele tipo, né, como uma Pokédex, né, como uma Pokéagenda. Então, o que você tem aqui? Veja, foi criada uma lista, né, porque, como eu falei, isso aqui ainda não está em forma de lista, se não me engano, isso aqui está em forma de dicionário, mas esse if aqui é o if quando a pessoa clicou no botão do formulário, né? Então ele selecionou lá um nome ou um tipo, clicou no formulário, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma iteração sobre os Pokémons que estão armazenados em formato JSON. E aqui tem um if justamente para verificar se o nome que ele digitou é igual ao nome de um dos Pokémons dessa lista. E tem uma função aqui getType que é saber justamente se o tipo desse Pokémon é do tipo que está na lista. Veja aqui que tem, vamos voltar lá no JSON, né? Cada Pokémon tem tipos, né? Então, essa função aqui, esse operador in, que está aqui, cadê? In aqui, justamente está verificando, ó, o tipo que ele selecionou é um dos tipos possíveis que ele tem. Então, se ele tiver dois tipos, como é o caso aqui, né? Aqui, por exemplo, o Bulbasaur é de tipo grama e tipo venenoso, né? Então, se o cara seleciona lá na lista grama, então se ele tiver grama, ele retorna true para essa opção aqui. Se tiver venenoso, retorna true também. Se não tiver nenhum dos dois, retorna false. Então, o que o nosso if lá está fazendo? O nosso if está verificando ou se o nome é igual ao nome de um deles da lista e se também o tipo bate, né? Então veja que se eu coloquei nada no tipo, se eu não coloquei nada no tipo, ele também retorna true, ou seja, vai ter uma opção lá onde ele não coloca tipo, ele só seleciona por nome. Então, ou se bateu com o tipo ou se não colocou tipo nenhum, retorna true. No caso do nome, ele vai retornar true para qualquer string ou substring que bata. A gente vai ver também daqui a pouco. Então, se ele colocar só bulba, tem que dar certo também, não precisa ser o nome inteiro. Então, por isso que está o in aqui e não o igual igual, por exemplo. Não é uma comparação explícita, é uma estrita, né? É uma comparação de substrings. Então, se essa comparação for positiva, ou seja, se ele achou um Pokémon que bata com o nome ou com o tipo de dados, tipo dele, ele adiciona esse Pokémon numa lista. E o que ele faz depois? Ele passa essa lista para minha home.html. Então ele está passando duas coisas aqui. Primeiro que esse return render template é o do Jinja. O Jinja também apresentei ele, o Jinja 2. Apresentei ele as duas aulas gravadas atrás, que é o nosso renderizador de templates. O que ele faz? Ele mescla algum código, alguma codificação com HTML, transforma isso tudo em HTML. Então, a partir do Jinja, você consegue variar, por exemplo, as suas páginas HTML. Por exemplo, colocar ali seções dentro da sua página que podem ser alteradas, podem ser modificadas e tal. E passar variáveis para ela. Então, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está dizendo, olha, retorna para o usuário home.html. Só que essa home.html ela vai ser renderizada antes de ser retornada.
Então, a home.html ela vai trabalhar com uma lista de Pokémons e com um formulário. Então, como é que está acontecendo essa renderização desse home.html? Aqui na pasta templates, que é onde o Jinja vai buscar os retornos aqui, temos a home.html. Então, o que temos a partir do home é que essa página estende de base.html. Também vimos isso há umas aulas atrás. A partir do Jinja eu consigo fazer herança de páginas HTML. Então, o que é a minha base.html? É o meu esqueleto básico da minha página. Então, aqui é a estrutura básica da página, HTML, body e tal. Então, na minha estrutura básica da página, ela é simples, veja. Ela tem aqui um cabeçalho com o título Pokédex, ela tem aqui um parte principal dela, e aí ela está dizendo, olha, aqui, logo no início, você vai adicionar um formulário, um quick form. Isso aqui é possível mediante a importação do WTF a partir do Bootstrap. Enfim, isso aqui também já foi tema de aula passada. Então, o quick form vai inserir aquele formulário que foi criado lá na forma de classe. Esse formulário aqui, com nome, com tipo e com campo de botão de enviar, está sendo criado aqui a partir dessa função. Então, ele está criando um formulário com base no form, o form que foi passado por aqui, né? Esse form foi passado para ele, form recebe PF. Quem que é PF? O formulário que foi criado aqui. E ele está definindo também a classe, né? A classe desse formulário, a classe HTML que vem lá dentro, lembra? Lá form, class. Isso aqui é para fins de formatação pelo CSS. Daqui a pouco a gente vai passar pelo CSS também. Então veja que o nosso base.html é simples. Ele tem um campo onde ele diz onde é que vai inserir o formulário e o outro onde vai vir a lista dos Pokémons. Veja, lá no app.py está sendo feito um laço onde ele está verificando se os Pokémons dessa lista estão batendo com a pesquisa que o cliente, que o usuário colocou e está adicionando numa lista. Essa lista foi passada. Então a ideia é que aqui no Home, no Base, nesse bloco aqui vai ser colocado, listado os Pokémons que bateram com aquela lista. Então, aqui no meu Home, na verdade, é onde eu estou definindo o que vai vir aqui dentro. Então, vamos agora no Home. Lembra que o Home e Base é uma coisa só. Isso vai ser mesclado as duas pelo Jinja 2. O Jinja 2 retorna o Home por sua vez importa o Base. Então, veja que aqui no Base, no Home.html, a única coisa que tem é um bloco chamado PokéList. Por quê? É justamente eu estou dizendo que é o que vai vir aqui. O que vai vir aqui dentro desse section class Pokédex? É tudo que chamar bloco PokéList. Bom, o que é PokéList então no Home? Veja, PokéList também é uma estrutura HTML, então só com divs. Com a diferença é que aqui tem um for, tá vendo? Tem um laço aqui. Esse laço começa aqui e termina aqui. O que esse laço faz? Esse laço está iterando justamente na lista dos Pokémons que foram enviados, só nos Pokémons que foram enviados. E aqui, bom, veja que ele está preenchendo algumas informações com os dados desse objeto aqui. Então, esse é o objeto Poké dentro de uma lista de Pokémons. Então, se tem lá 10, Poké na posição 0 é o primeiro dessa lista. Então, ele vai lá, aqui ele está colocando a ID do primeiro, o nome do primeiro. E aí veja que aqui ele vai colocar os tipos do primeiro. Né? Veja que ele está fazendo um laço para iterar dentro de PokéType, porque type pode ter mais de um. Então, tendo mais de um, ele vai colocar uma linha dessa aqui para cada tipo que o Pokémon possuir. O que mais que temos aqui? As estatísticas dele, né, também estão sendo colocadas aqui, né, HP, ataque, defesa, etc. E o que mais temos além disso tudo é um monte de classes, um monte de classes CSS. Então já temos inclusive pronto a folha de estilo CSS. Está aqui, ó. Essa folha de estilo CSS já está pronta. Isso aqui não foi eu que fiz, eu já encontrei pronto na internet. Então, esse projeto como um todo é um conjunto de dois projetos que eu encontrei. Esse projeto CSS aqui
não usava programação back-end, era tudo front-end, e aí depois eu procurei um outro projeto que fazia com back-end, e aí mesclei os dois e deu isso aqui. Então, essas já são as classes definidas, ou seja, toda a formatação gráfica já está pronta, certo? Daqui a pouco a gente vai ver ela. Então, estando toda a formatação gráfica pronta, o nosso home.html já invoca aqui as classes que já vão ser formatadas exatamente como devem ser. Então, recapitulando, quando o usuário fizer o request aqui pela primeira vez, então pela primeira vez ele não vai ter clicado lá no botão submit, né? Lembra que essa opção aqui é só para o caso onde ele clicou no botão, no enviar. Então na primeira vez ele vai ter lá o, só o home HTML vazio por enquanto. Quando ele digitou alguma coisa lá no formulário né, e clicar em OK, ele vai iterar sobre a lista dos Pokémons e vai ver o que bate com as coisas que ele digitou. E vai devolver de novo para o cliente, para o usuário do site, a lista dos Pokémons que ele encontrou. E aí o usuário vai receber a home mesclada com base. Então, o nosso servidor Flask já está rodando aqui, mas eu vou colocar ele para executar novamente. Enfim, ele está em funcionamento e aí você precisa ir nesse endereço aqui para poder ver seu site funcionando, né? Vou copiar aqui, daí vamos abrir lá no navegador. Na verdade ele já está, não está aberto ainda, mas eu vou abrir só um segundo. Pronto, aqui tá o site por enquanto vazio, porque enfim, não tem nenhuma pesquisa foi colocada aqui ainda. Daí, se eu, por exemplo, não colocar nada aqui, nada aqui, nada aqui, e clicar em enviar, ele vai me retornar todos os possíveis, né? Então, isso aqui já é resultado de toda uma consulta que foi feita e o retorno do servidor para cá. Veja, todas essas figuras já estão salvas lá também, né? Já vai na pasta. Como eu tinha falado também, toda a formatação também já está pronta, inclusive mérito de quem fez, ó, ficou bem legal. Você clica, ele mostra lá os dados. Esses dados são importados, tudo aquilo que vocês viram lá naquela parte onde mostrava os dados de ataque, defesa, etc., foram refletidos aqui. Mas toda essa formatação CSS já veio pronta também, já vai vir pronta para vocês, eu também já peguei pronta aqui, certo? Depois vocês podem, se quiserem, podem até estudar aí para ver como é que a pessoa fez isso. Mas, ok, tendo isso aqui em mãos, a ideia é que isso aqui possa funcionar. Então, por exemplo, eu vou digitar lá Pikachu, só Pikachu. Então, ele fez a pesquisa e retornou o resultado aqui para mim, certo? Agora, além disso, você pode mandar por tipo, né? Só os de grama, por exemplo. E ele vai retornar para você só os de grama, tá vendo? Só os grass e etc. E também você pode procurar por número. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 45 e manter grama, se houver uma correspondência entre essas duas, ele vai retornar. Se eu tiver, por exemplo, 99 e deixar grama, então ele não retorna nada porque não existe nenhum Pokémon 99 que seja do tipo grama. Agora, se eu deixar aqui vazio, daí ele vai ter que me retornar o número 99. Então, da mesma forma, se eu colocar aqui guiados com o número lá, ele não retorna nada. Mas se eu tirar o número, e se tiver certo também o nome lá, é claro. Se tiver certo o nome, eu acho que tem algum. Ou tá errado o nome, ou tem algum. Isso. Às vezes tem esse problema de case sensitive aqui também, que eu não tratei. Mas não tem problema por enquanto. Então, mais uma vez, isso aqui combinado só pode dar certo se houver realmente a combinação. Então não existe nenhum guiarados de grama, certo? Então, se eu quero só os elétricos, então ele mostra. Então, só os elétricos que terminam com chu, enviar. Então, encaixou na pesquisa, tem que retornar. Então, o que vocês vão ter acesso é
exatamente isso daqui, à exceção do campo número, certo? Que isso aqui vocês vão acrescentar no projeto. Vocês vão colocar a opção também dele procurar pelo número do Pokémon. E a outra coisa que vocês têm que fazer além disso é adicionar todos os outros tipos que estão faltando aqui dentro. Eu vou colocar lá a lista de todos os outros tipos. Então, o trabalho de vocês é exatamente esse. Vocês vão ter acesso exatamente ao código como está aqui, como eu mostrei para vocês desde o começo. E vocês vão ter que adicionar os novos tipos, os tipos faltantes, e adicionar também o campo número para que ele possa funcionar para procurar também pelo número do Pokémon, certo? Então, o próximo passo agora eu vou mostrar para vocês como é que você deixa isso aqui funcionando no básico para a partir daí fazer as modificações que são necessárias. Bom, esse arquivo já está disponível no Ava, então é o arquivo de ponto de partida de vocês. Então, a primeira coisa que tem que fazer com ele é extrair, e uma vez extraído, você precisa entrar dentro da pasta dele e abrir o terminal para acessar o local onde está, por exemplo, aqui o app.py. Então, eu fiz desse jeito aqui, você pode fazer lá abrindo, extraindo, abrindo o terminal e acessando o CD e o nome da pasta que se encontra o arquivo. O fato é que nessa pasta você precisa ter lá o app.py, o requirements, são os arquivos principais aqui para você começar seu trabalho. Uma vez que você está dentro da pasta, o próximo passo é você ativar aquele ambiente virtual, né, que é aquele local onde você vai instalar os requisitos básicos e isso não vai afetar em nada aí nos demais ambientes que você possui no seu computador, né? Então você vai source myvenv bin activate. Pronto, agora você já está dentro do ambiente virtual. Depois disso você precisa instalar as bibliotecas necessárias para poder rodar o experimento aqui e depois modificar ele, né? Então, para isso você vai fazer pip install -r requirements.txt. Bom, aqui nesse caso o nosso pip não está instalado, né? Então você precisa instalar o pip também. Então, para instalar o pip você digita sudo apt install python 3-pip. A senha é osboxes.org, aqui dessa máquina virtual, caso você vá usar ela, né? Aqui ele está dizendo que o pip já existe. Então, peraí. pip3 install -r requirements. Era isso, acho que a minha versão do pip aqui é o pip3, né? Então talvez o seu pip aí não seja essa aí, enfim, o importante é você conseguir instalar. Então se não deu certo com o pip, tenta o pip3, no meu caso aqui deu certo. Então ele está dizendo aqui que deu certo, instalou todos os requisitos mínimos para você rodar pelo menos o seu exemplo básico aqui, padrão. Além disso, você precisa também exportar a aplicação padrão, né? Então, export flask app igual a app.py. Então, você está dizendo que quando eu rodar o servidor do Flask, o app.py é meu ponto de entrada de atender requisições HTTP. Então, feito isso, acredito que já está pronto para você rodar pelo menos o exemplo básico. Então, flask run, vamos ver se deu certo. Falta instalar o Flask também. Então, além disso, sudo apt install python-flask. Python 3-flask. Confirma. Terminada a instalação, vamos tentar de novo executar o Flask.
aparentemente já está tudo certo. Agora é só você entrar por esse endereço aqui. Você pode copiar o link ou pode digitar direto lá, 127.0.0.1 na porta 5000, que é para estar rodando lá o exemplo, né? Pronto, você vai ter acesso a isso aqui, tá vendo? Então, por exemplo, vamos colocar lá dragão, enviar. Então, se tudo der certo, o seu já vai estar funcionando assim, ó, o básico, né? O que que você vai ter que adicionar, mais uma vez, é o campo de número, para você também pesquisar pelo número do Pokémon, e também a opção, colocar mais opções aqui, né? Todas as outras opções. As outras opções, a lista das outras opções que se encaixam aqui eu vou passar também, mas são essas aqui, né? Se você mandar exibir toda a lista aqui, são essas opções aqui, por exemplo, venenoso, fogo, né? Voador e etc. Água e por aí vai. Então veja que no meu aqui está em português, mas lá você pode colocar para o servidor ler em inglês, porque o servidor vai ler os JSON em inglês, mas aqui para o usuário deixa manter em português, ok? Então, veja, não foi muito difícil para poder instalar, só precisei instalar. Instalei o Flask, instalei o pip, né, que não estava instalado. E os outros requisitos foram todos automáticos. Quando você chama pip install "-r requirements", já está tudo lá. Então você não deve ter dificuldade de montar pelo menos esse exemplo básico aqui. Depois disso é fazer as modificações devidas, né? Abra seu diretório aqui dentro de um editor para você navegar facilmente aqui entre os arquivos, né? E aí faça as modificações necessárias para fazer ele funcionar. Modificou alguma coisa, salva, para de rodar o servidor e manda rodar novamente para ver a alteração, né? E atualiza, é claro, a sua página lá também para verificar a atualização. Toda vez que você modificar alguma coisa, para o seu serviço, executa novamente e atualiza a sua página para ver o resultado, ok? Então é isso, eu me coloco depois à disposição. As informações sobre data para entrega desse trabalho vão estar no AVA, e no mais eu vou estar a semana inteira aí à disposição de vocês para ajudar vocês com esse trabalho. Pode ser feito em dupla e com isso a gente encerra, né? Esse trabalho já vai englobar todas as notas necessárias para fechar os 10, né? Então tudo que falta para fechar 10 aí já vai valer nesse trabalho, e a gente está aí à disposição de vocês para ajudar vocês a terminar isso daí, ok? Obrigado aí para quem acompanhou e até a próxima. Bom trabalho a todos.